seguidores, amigos da RDK, estamos de volta para o segundo tempo do nosso bate-papo com Michel Dreyfus, um garoto de Lajeado de apenas 21 anos que está jogando em Dubai. Essa história ele vai contar a parte final, ainda que um pouquinho, mas nós estamos falando da trajetória dele, de como ele chegou neste patamar, que é um mercado novo que se abre, um mercado interessantíssimo, inclusive financeiro, né, Michel? É uma outra realidade, né? Mas nós estávamos conversando aqui, você ia começar a contar que do Inter foste para São Paulo? Isso, eu saí do Internacional, que eu fiquei lá 2 anos, né? E aí fui pro tanto que tinha algumas propostas para mim continuar na região, para ir para os clubes aqui do Sul, tinha proposta para ir para Santa Catarina. E aí eu e o Alexandre conversamos e achamos para São Paulo, querendo ou não, é uma vitrine maior, né? Capital, tudo mais. E São Paulo é outro patamar São Paulo financeiro é a capital do futebol brasileiro, né? Sim. Onde a Série B deles lá se equivale a muitas Séries A de outros estados, né, Michel? É um parâmetro, é um investimento muito maior. Lá tem investimentos de Série B que tu acha em conta de clube de Série A do Gauchão, então é outro mundo. E aí optamos por ir pro lado, então fomos pra Ferroviária, né? Na época ainda fui eu e o Luan Dias Farias aqui, que é também de Lajeado, né? Que está em Portugal. Luanzinho está em Portugal, Luanzinho tá em Portugal, é. E aí a gente foi eu e ele na época, você bem. E aí fui pra lá e já com uma outra mentalidade, né? Assim como eu te disse, aprendi já muito tinha mais maturidade. Já tinha um pouquinho mais de casca, vamos dizer assim, então fui pra lá viver coisas muito diferentes, jogar um campeonato paulista de base, que lá o campeonato paulista sub-20 tem um nível muito alto. Nível de uma copinha? Às vezes pessoas não sabem, mas é um nível muito alto, um paulista sub-20. E aí cheguei lá, sorte que eu cheguei lá, tendo na época Leonardo Mendes, já logo me botou pra jogar e joguei titular. Foi justamente um ano que a gente estava conversando antes, que eu fiz 6 gols em eu tenho 20 jogos. Você foste destaque do Paulista Sub-20 2021, zagueiro fazendo 6 gols. Fiz 6 gols naquele ano. Nossa, aquele time que nós tínhamos a gente jogou 20 jogos de Paulista, perdeu um jogo. Foi eliminado na semifinal pro Palmeiras nos pênaltis. Foi de 1-1 em casa, 1-1 fora. Na época tinha sido a melhor campanha do clube, né? E aí, pegamos a melhor defesa do campeonato, fiz 6 gols, fui o terceiro artilheiro do time. Terceiro melhor artilheiro. Peguei seleção do campeonato e aí começou a abrir vitrines, né? Fiz uma baita temporada em São Paulo, um campeonato visado. 2022 tu fizeste outra campanha de destaque, né? Aí vocês chegaram nas quartas de final, com Ferroviária, mais 3 gols. Isso, tanto que nessa época do Paulista, que a gente jogou o primeiro Paulista, que eu fiz 6 gols, eu estava numa grande fase e na época saiu do Covid. Então o que aconteceu? O Paulista normalmente começava mais cedo, mas começou mais tarde e teve o término em 22, 21 de dezembro terminou. Normalmente termina ali por outubro, por aí, novembro. E aí ele acabou finalizando na semana do Natal. Aí o que aconteceu? Tinha feito esse baita ano, mas a gente caiu na semifinal e acabou dando as folgas de Natal, né? Na época pós-Covid. E aí nessa eu vim para casa, passar alguns dias, e na volta nós ia jogar a copinha, começava dia 2, se eu não me engano. E aí, no embalo, o momento bom, mas aí vinha aquela hora que digo que tem que ter a resiliência. Peguei Covid. Assim, sem sintoma nenhum, fui pego em exame de rotina. Não tive nenhum sintoma o negócio inteiro, mas aí tive que ficar fora. Como fui assintomático, já na época que estava um pouquinho mais... as pessoas já sabiam mais sobre o Covid, eu não tinha mais a punição de 14 dias, eu tinha que ficar 7. Uma copinhas. Uma copinha tiro curto? Tiro curto, tipo, eu já fiquei fora inteiro da fase de grupos, né? Que daí
fiquei fora da fase de grupos, eu voltaria pro último jogo da fase de grupos. Mas aí tem que fazer teste de pulmão, tem que fazer teste de coração, tem que fazer teste de tudo, né? Aí até completar todos os testes, aí terminou mais ou menos, eu fiquei 10 dias parados. Aí já perdi toda a fase de grupos. Então, o que aconteceu? Eu voltei na primeira fase pós a fase de grupos, né? Mas tu já fizeste gol? Foi nessa que tu já fizeste gol? Não, essa copinha não. Essa copinha essa a gente já foi jogou mais complicada. e foi para as oitavas de final e acabou perdendo para o Santos, né? Nos pênaltis. E aí depois foi esse ano que tu comentou, que a gente fez mais um baita ano, que eu fiz aí mais, não sei se foi 3 ou 4 gols, que eu fiz esse próximo ano, que a gente ficou nas quartas de final e perdeu para o Corinthians, que é esse ano aí que tu comentou. Que daí a gente foi fez mais uma boa campanha, mas chegou nas quartas de final e acabou que a gente caiu fora. Mas para Ferroviária, isso com certeza, quando tu vai lá, tu começa a conhecer pequenos times que são muito fortes lá na base. E muito, né? Ferroviária sempre teve bons times. A Ferroviária, inclusive, futebol feminino, né? Futebol feminino é uma das melhores. Fantástico. Uma das melhores. A gente lá em casa, quando tem uma bola rolando, a gente está assistindo. Na falta de outra coisa, a gente assiste Ferroviária no futebol feminino. A gente o futebol feminino da Ferroviária é muito forte. Muito bacana. Muito forte. Considerada até uma das 10 melhores do mundo. É uma cidade maravilhosa, linda, eu vou te dizer, riquíssima, eu né? gostava de morar lá. Eu acho que tem chega assim, um estilo parecido com Lajeado, sabe? Tipo, mesmo sendo de São Paulo, uma cidade que eu acho tranquila, boa de se morar. E rica e muito forte. Economia fortíssima. O forte deles, se eu não me engano, é suco de laranja. Laranjas na região ali por perto da região toda que planta, né? Tem os laranjais, né? É uma característica ali daquela região. Exato. E aí, tanto que nessa época, foi esse ano que a gente foi pra Copinha, que daí nessa Copinha que eu faço meu gol na Copinha, na estreia, né? Que a gente sai perdendo. E aí eu faço meu primeiro gol na Copinha. E aí, mas infelizmente essa Copinha a gente acabou fazendo, não foi indo muito bem, e caiu fora na fase de grupos por causa de saldo, de gol, mas alguns deslizes nossos, né? E aí, pós isso, assim como no outro ano, bate ali, como mais uma temporada boa, alguns clubes vêm, vão, alguns aparecem, mas eu continuo na Ferroviária. E aí depois eu começo depois dessa copinha que eu faço. Você chegou aí pro elenco profissional, né? Isso, aí eu vou pro profissional. Eu fui pro profissional antes da copinha já, porque como a gente caiu nas quartas de final, que teoricamente é cedo no Paulista, e a gente falei que termina ali por novembro, tem um mês mais ou menos ali até a copinha. Aí nesse período eu fui pro profissional da Ferroviária. E aí quando eu comecei a treinar no profissional, aí até que depois eu jogo desço de novo pro Sub-20, jogo a copinha e pós-copinha eu volto pro profissional. E aí são minhas primeiras experiências como profissional, né? Que eu vou e começo a treinar com o profissional direto, eu integro o elenco profissional. Que idade tu tá? 19 anos. Eu já integro o elenco profissional. Na época o treinador era Elano Blumer, um pouco conhecido, né? Ele algumas vezes a seleção. E aí foi um cara que também me ensinou muitas coisas, um pouquinho da malandragem do futebol, que precisa muito. Precisa. E aí eu começo a pegar os primeiros jogos e aí vou para alguns jogos do time pro time profissional e aí pego umas primeiras vivências como profissional, que eu praticamente fui só contra time grande, de Santos, batizado assim, né, foi Red Bull Bragantino, só batida forte. Só jogo, mas eu não cheguei a jogar, não cheguei a estrear profissionalmente pela Ferroviária, né? Mas todos os jogos que eu fui no banco. Mas com uma vivência, para uma vivência, tu vê que muda assim o patamar, tu entra num mundo muito diferente, assim. Quando tu sai da base profissional, tu vê que é um mundo outro diferente. Mundo, né? É outro clima, é outro... E aí é mais uma etapa para se superar. Que aí tu tem que sair da base, que é uma coisa, e tem que ter a força e a estrutura para encarar o profissional, porque aí fica maior ainda a competição, a concorrência, atletas de mais nível, os caras muito experientes, todos os caras vividos, porque normalmente clubes de interior contratam caras mais vividos, mais experientes. Que já passaram por clubes grandes,
Os Que cara- já vem cheio Exato. de manha, de marra, né? Exato, ele já tem mais inteligência, já sabe mais como é que funciona. Aí tu usa eles como exemplo, tu começa a aprender com eles, tu começa a viver o profissional uma coisa muito diferente. E todo mundo dizia pra mim, eu como era mais novo, tive bons momentos na base, no final da base, todo mundo fala assim, o pior passo é o base profissional. Uhum. O base profissional, essa transição que é a mais difícil. Se tu É a mais consegue difícil. passar isso, E quando eu não era um cara que botava muita fé nisso, eu achava assim, ó, eu sou um bom jogador, tô bem na base, eu tenho grande chance de virar. Só que assim, quando tu faz essa transição, tu vive essa transição, tu vê que é uma transição que muitos ficam no caminho, entende? é o momento decisivo, né, É, Michel? muitos ficam no caminho, uma transição que tu é meio que, vamos dizer, aposta pra ver se vai ou não vai, vai ou não vai, e tudo depende do momento, de como tu vai, como tu vive, como tu aprende, e aí tu tem que ser com a paciência. O futebol mostra quantos caras que pintaram como craques Não virar. e que não conseguiram seguir É. adiante disso. Tu te espelha em alguém em especial ou tu te espelha mesmo no Seiko? No Seiko pai? Ah, o homem, ele era uma lenda. Tá, É. tem alguns DVD lá em casa que ele fez olhar. Esse era Ah. fera, esse era fera. Ele joga ainda? Não, os Não. joelhos já estão tudo bichados já. Ele Os dois, Os dois joelhos os dele. dois estão bichados já. E o pai, mais alguém assim, de jogador profissional que tu te O espelha? que eu digo assim, que é uma inspiração máxima, assim, não tem, mas tem bons jogadores que eu gosto de olhar pelo estilo de jogo. Vitor Cuesta era um cara que eu acompanhava muito mais antigamente quando jogava no Sul, era um cara que eu gostava muito. Marquinhos, hoje da seleção, eu sou um cara que eu acompanho muito, gosto muito do futebol dele. Sérgio Ramos sempre foi nem tem nada a dizer. Nossa, o Sérgio Um Ramos. baita jogador, e tipo, são jogadores que eu uso como exemplo pra sempre querer melhorar, porque sempre tu vê que eles têm uma coisa diferente, eles sabem umas coisas a mais. Hoje em dia, com tantos modos, tipo podcast, tem, os caras fazem vídeo, faz tudo. É sempre bom olhar, ouvir, e que eles sempre, às vezes, eles soltam Sempre algumas tem pra coisinhas que aprender, podem te né? ajudar muito, entende? Então, sempre usei esses caras como um exemplo, queria aprender um pouco mais com eles. Foram os caras que eu gostava do estilo de jogo, eram como que eu queria jogar, sabe? Aí tu vai aprendendo. E aí vai pegando bons jogadores, tu vai vivenciando o dia a dia com jogadores que tu sabe, que tu vê que é um muito bom jogador. E aí tu vai se espelhando neles para viver esse processo. E esse processo tem que ter muita paciência, porque tu não joga, tu não, às vezes tu treina separado, treina lá de fora, não faz, tu só corre, tu só faz físico, mas esse é o momento mais importante, tu tem que ser mais resiliente, mais paciente para viver o processo, para esperar um momento e chegar lá, quando chegar até o momento, poder abraçar, tem que ser muito A paciente. parte emocional é primordial, Não, a parte né, emocional tem que ter muito controle, muito controle. Tanto que eu fui para muitos jogos, não acabei não jogando nenhum, mas viver no processo para mim foi sensacional, foi um sonho. E aí, pós isso, começa a integrar diretamente o profissional, e só que naquele processo ainda, sabe, de transição. Então eu integrava o profissional, o dia a dia era como profissional do Ferroviária, mas eu ainda jogava no time sub-20 quando eu não ia pro jogo profissional. Então eu tinha aquela transição ainda, como eu tinha ainda idade sub-20. E aí... Michel, a Gabriele já nos deu o recado aqui, como a gente fala, né, Michel? Que está terminando o segundo tempo do nosso bate-papo com Michel Dreyfus, o garoto aqui de Lajeado que está nos Emirados Árabes jogando futebol. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, Black Sistemas de Segurança e Eletrocel, que conserta o seu celular, e o Black Sistemas de Segurança, que cuida da segurança da sua casa, da sua família, da sua empresa. Agora, na última parte do nosso papo com o Michel, ele vai contar para nós o que é esse sonho Dubai, que a maioria assim só conhece de ouvir falar. Ele vai contar detalhes, vai contar como é que é a vida dele lá, como é que ele se adaptou. A gente já volta.